Olá, voltando aqui. Como é interessante. Eu imaginei hoje que o meu tempo já havia acabado. Ainda tinha mais uns 5 minutinhos, mas eu não quis que a explanação ficasse tão longa, porque eu quero gastar um tempinho aqui com as respostas. Nós temos pelo menos 6 perguntas hoje para discutirmos aqui. Vamos pensar nessas 6 perguntas. A primeira pergunta, a partir da pergunta que a Aurilene fez, né? Que tipo de sabedoria é que nós precisamos ter para entender esses acontecimentos? Para entendermos quando é que a besta, a expressão da besta, quando é que o meia-meia vai chegar na vida, na porta, na vida de todos nós. Eu espero que nunca chegue, mas na porta da nossa casa, na porta do nosso entendimento, para compreendermos a maneira que devemos nos portar. Esta sabedoria, ela é a sabedoria divina, é claro. Quem necessita de sabedoria, diz Tiago, peça a Deus e a todos dá liberalmente. Quando se vive a razão do Espírito Santo, quando se coloca diante de Deus para compreender os sinais que são claros, aí você tem esta sabedoria. O texto aqui, tanto no hebraico como no nosso português, além da sabedoria que é divina, que vem lá do alto, do Pai das luzes, nós temos que ter entendimento. Então use o seu entendimento, o seu discernimento espiritual para não acreditar em qualquer bobeira, em qualquer anticristo. Alguns dias atrás uma irmã ligou para mim desesperada porque nesse período de pandemia alguém havia chegado na casa dela e dito para ela o seguinte: olha, já começou o reinado do anticristo. A igreja vai ser perseguida e nós vamos ser presos. E aí a irmã ficou em pânico. Então, nós não precisamos ficar em pânico. Hoje, a porta do adoecimento são as nossas emoções. Nós nunca tivemos tão propício a esse tipo de sentimentalismo. O que nós precisamos ter cuidado? Com inteligência, com sabedoria, cuidar das nossas emoções. Existem 2 áreas dentro da saúde mental que nós temos que ter muito cuidado hoje, para que a nossa vida não venha a cair num sistema de ansiedade, de depressão, de angústia. O diabo, ele tenta sinalizar o mal e tenta levar até mesmo os escolhidos de Deus a esta falta de entendimento. Temos que ter cuidado com os nossos delírios. Irmãos, nesta fase de pandemia, de quarentena, você quartelado ou você vivendo dentro das 4 paredes, você pode desenvolver ansiedade, você pode desenvolver até alucinações. E qual é a diferença de delírio e de alucinações que pode levar ao adoecimento? Então, todas as vezes que você começa a ouvir vozes, né? Alguém me disse: olha, eu ouvi ontem à noite uma voz e essa voz diz que vai chegar uma perseguição aqui na minha casa, eu vou ser presa porque eu sou seguidora de Jesus. Então, essas vozes que as pessoas ouvem, que algumas delas, as vozes que são ouvidas, às vezes as pessoas sentem cheiros, né? O odor, o paladar é modificado. Essas alucinações podem levar a pessoa até ao suicídio. O delírio é uma espécie de código, de crença. Então você não precisa
acreditar no mal. Você não precisa ser gerenciado pelo código do mal, pela crença do mal, pela informação do mal. Você pode claramente ser conduzido pela sabedoria divina. A sabedoria divina, ela não é demoníaca, ela é clara, ela é consoladora, ela é animadora. A sabedoria divina, ela é confortadora. Ela faz você viver em união com a sua família. Ela faz você adorar ao Criador. Ela faz você ler a palavra de Deus com tranquilidade. Então, mais uma vez, a sabedoria e o entendimento. Primeiro, sabedoria, que vem de Deus. E o entendimento para compreender é buscar essas informações. Por exemplo, hoje eu passei para vocês uma informação que na língua original, né, o 666 está em código. Foi escrito com as letras hebraicas. O Tav e a última, o Vav. Então, os discípulos tiveram esta compreensão porque eles não iam se portar diante do Império Romano dizendo: olha, o Nero é o anticristo, os primeiros. Nem diante de Domiciano: olha, não sigam o imperador é o anticristo. Então os discípulos tiveram muito cuidado de estar nominando ou falando abertamente para não serem presos, perseguidos, acorrentados e não terem mais condições de divulgar o Evangelho. Então hoje nós temos que ter esta sabedoria para entender. É por isso que eu estou dizendo, declarando para vocês. Veja o 66 no sistema econômico. Veja o 66 se apresentando. Irmãos, nós estamos sendo atacados por esta virose no nosso sistema respiratório. O que Deus fez quando Deus respirou o seu ar em nós e nos deu fôlego de vida, a vida que Deus nos deu, a doença o diabo quer tirar. E nós não vamos de maneira alguma viver a vida sem proteção. Então não se exponha ao perigo. Não saia nas ruas aí, respirando com todo mundo ao mesmo tempo, dizendo: eu sou filho de Deus, eu sou servo de Deus, essa doença não vai me pegar, porque pega. Agora, se você usa o seu tempo, a sua missão, para pregar o Evangelho de forma coerente, equilibrada, você está sendo, então, cauteloso. Cautela, irmão. Cautela com o que você ouve. Veja que o anticristo está se apresentando. No sistema de hoje, o 666, nós estamos sendo levados para um sistema de compra e venda. Como está sendo difícil hoje sair de casa para ir para o supermercado, comprar alimentos. Como está sendo difícil comprar remédios, precisar dos hospitais numa emergência. É tão difícil. O sistema vai ficar pior ainda. As crises podem aumentar. As epidemias podem aumentar. Quando nós olhamos para Jesus instruindo os seus discípulos, olha, veja os sinais. Os sinais são claros. Veja os sinais nos tempos. Tantos sinais no ar, no sol, na lua. Ceará nunca choveu tanto como nesses dias. Os açudes estão arrebentando aí de tanta água. Por um lado é maravilhoso. Nós podíamos até imaginar, vamos ter uma boa agricultura. Veja que em tempo de pandemia parece que ter muito dinheiro e desejar ir para o shopping, gastar, não é a opção coerente. Então ter sabedoria também, como viver, saber viver com pouco, saber viver com o que temos. Nós temos que administrar o que Deus nos deu, colocar Deus em primeiro lugar, continuar sendo fiel. Esta sabedoria é este entendimento. A outra pergunta
que foi feita, está aqui no versículo 8 do capítulo 17, diz o seguinte: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Quando você lê o texto, você lembra de algumas promessas de Deus de fortalecer a igreja e guardar a igreja. Mas o abismo aqui, com certeza, a Bíblia chama de Sheol, de Hades. Lá no capítulo 9 do livro do Apocalipse, nesses últimos dias está previsto, a Bíblia prevê isso, né? Não somente João previu, mas nós podemos estudar que demônios furiosos, livro de lá, a Epístola de Judas, né, vão sair do poço do abismo. Demônios que a humanidade nunca teve contato com eles. Estão lá aprisionados para o dia do Senhor. Vocês lembram que eu usei algumas expressões lá do Antigo Testamento para falar quem é o diabo, a serpente, né, o Ratanã, a besta, o crocodilo. Então, aqui nós vimos hoje, em relação a besta, são animais ferozes. Não brinque com o diabo. O diabo é um animal que você não tem que ter aliança com ele. Eu estava vendo um vídeo esses dias de uma pessoa que criou um leão e domesticou em casa. E aí esse leão, um certo dia, o comportamento dele se voltou contra o dono. Então, irmãos, nós não podemos domesticar o diabo. Nós não podemos brincar com o diabo. Temos que ter sabedoria para fazer a leitura. O aumento de vulcões, de terremotos, maremotos, tsunamis, que aconteceu recentemente no Japão, que pode acontecer nos Estados Unidos. Está previsto aí um grande terremoto nos Estados Unidos. Está previsto também, não somente na Terra Santa, ali, aquela fenda do Mar Morto. A qualquer momento a Terra nós podemos entrar em colapso total. Veja que as coisas mudam rapidamente, da noite para o dia. Estava todo mundo bem em 2019, achávamos que 2020 ia ser um ano tranquilo, abençoado, e aí, de repente, nós nos vimos numa situação bem difícil, catastrófica. Quem imaginou o que nós estamos passando hoje? O mundo inteiro está passando por isso. Isso é uma pandemia que afeta todos os sistemas. Todo mundo sofre. Então, nós temos que estar abertos para termos entendimento, para viver a vida cristã hoje com coerência. Muitas pessoas abandonam Jesus. O amor está esfriando das pessoas. As pessoas, eu não tenho a igreja, não preciso ir lá, porque estou em casa, então eu não preciso acompanhar os estudos, eu não preciso ler a Bíblia, não preciso orar. Tem gente se expondo demais na internet, expondo seus desejos, expondo os seus comportamentos, as suas manias, os seus hábitos. Então, irmãos, a terra vai presenciar nos últimos dias poderes infernais bem dimensionados. Olha, se já não é fácil conviver com todos os demônios que se apresentam, eles atacam os cristãos, atacam a nossa memória, atacam o nosso desejo, atacam a nossa vontade de viver. Nós somos perseguidos, às vezes o diabo tenta nos neutralizar. Então, esse abismo de onde o falso profeta emerge, ou sai de lá, via emergir do abismo, do inferno. É de lá que vêm todas as forças e todos os poderes do diabo, para que homens manipulados por ele, o anticristo será manipulado pelo diabo, o sistema religioso unificado, ecumênico, será manipulado pelo diabo. É por isso que
essa besta, ela emerge do abismo, do inferno, das intenções do diabo. Hoje, tantas propagações, tantos ensinamentos. Recentemente eu li uma reportagem de que uma das pirâmides do Egito encontraram lá o portal do submundo espiritual. Tantas pessoas se voltando para a magia, tantas pessoas se voltando para o espiritismo de leitura, o espiritismo psicografado, o espiritismo informativo, o espiritismo que manipula a verdade de Deus. Então nós precisamos ter cuidado, muito cuidado com as informações. Nem todo doce faz bem ao organismo. Eu estava lendo sobre a doçura da palavra de Deus, o capítulo 10 do livro de Apocalipse, e quando a palavra entrou, chegou à boca do profeta João, amargo, porque você está diante de uma visão terrível, pode ser amargo, mas a palavra lá, que era amargo, ficou doce. Então nós temos que ler o Apocalipse com essa doçura de informação, viver a vida cristã com doçura, a doçura do Evangelho, porque o abismo, o absinto do diabo é amargo. O absinto do diabo, o abismo do diabo é o inferno. A mentira do diabo nos leva a vivermos também os nossos abismos. Então, não mergulhe na vida pecaminosa. Não desobedeça a Deus. Não viva a sua vida de qualquer maneira. Vamos comer e beber. Eu estou em casa, estou de quarentena. Então, cuidado da forma como você mostra a sua vida para os outros. Não viva de qualquer maneira. Tenha temor a Deus. Meus irmãos, temos que ter temor a Deus. Está em obediência, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Ele disse, olha, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele fecharia bem a sua casa. Então nós temos que guardar bem a nossa casa, vigiar bem, como as noivas prudentes, para que nós não sejamos enganados com as aventuras do diabo. Basicamente é isso. Uma terceira pergunta, né? Além do abismo, essa religião maldita, a Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes, são as mesmas religiões antigas. Se você vai para o capítulo 13, você percebe que essa besta do capítulo 17, ela tem aqui as qualidades de algumas religiões antigas, ou de alguns poderes antigos. 13:2, a besta que vi era semelhante a leopardo. Gente, quando você olha para a religião grega do passado, a mitologia grega, é um abismo infernal sem precedentes. O leopardo com os pés de urso, os medos e os persas, a boca como de leão, que era o Império Babilônico, mas também o Egito, o faraó era chamado de leão. Então você não pode de maneira alguma desconsiderar isso. A religião babilônica, a religião dos egípcios, a antiga religião dos medos e dos persas, dos gregos, o ateísmo e, sobretudo, quando os imperadores foram endeusados, se tornaram símbolos de adoração, está tudo aqui na palavra de Deus. Então temos que ter bastante cuidado com essa besta que representa a liderança das nações conduzidas pelo diabo. Uma outra pergunta aqui ainda sobre a questão da ferida mortal, não é isso? Essa é a pergunta. Pelo menos a minha esposa estava querendo saber um pouquinho mais sobre esta ferida mortal. Que ferida mortal é essa? Olha, todas as vezes que o diabo leva um golpe
tem que ser um golpe mortal. Quando Jesus deu o golpe fatal, o golpe certo, certeiro no diabo lá na cruz, foi um golpe mortal. Mas o diabo vem tentando se reanimar e se reanima com tanta capacidade. Eu entendo que o golpe principal nos dias atuais, você tem que estar atento, qual vai ser o principal golpe de espada que o diabo vai sofrer hoje. Porque a pandemia de hoje ela é vista como uma guerra. É uma guerra de quem chega primeiro, quem chega na frente com o antídoto, com a vacina, com a medicação, com o fármaco, quem cura mais. É uma guerra de poderes, de poderosos. Uma guerra que levou a China à ascensão econômica, ao poder, ao topo. Guerra com os Estados Unidos guerreando com outros países. Quem é que vai aceitar voo? Aceita voo do Brasil, da América Latina? Não aceita. Aceita voo da Europa? Não aceita. Vamos fechar as nossas fronteiras? Não vamos fechar. É uma guerra. A gente vive esta guerra na política brasileira. Quem sobe ao poder, quem desce do poder, quem está certo, quem está errado. Por isso, não se envolva, não se condicione espiritualmente, não se deixe manipular por esse tipo de guerra. Então, a principal ferida que o diabo vai sofrer é a ferida do sistema. O sistema vai ser golpeado. O golpe que esse sistema humano vai sofrer de não conseguir solução para os problemas mundiais. Esse é o pior golpe, o golpe da economia, a falência do sistema. O mundo vai se desestruturar completamente, vai faccionar. Porque esse golpe levará para uma solução aparente, medíocre e temporária, que é o surgimento do anticristo, do líder, do falso Messias e o reforçamento. Diz a palavra do Senhor que a besta vai glorificar o diabo, os seguidores da besta vão glorificar a besta porque ela vai fazer milagres em nome de Satanás, e a falsa religião. Então você tem que ter assim um coração bem voltado a esse entendimento. Gente, para que mais bestial do que o terrorismo em nome da religião? Todas as vezes que você vê uma jihad santa, todas as vezes que você vê um grupo terrorista usando a religião para ofender o próximo, o Hamas, seja o Estado Islâmico, qualquer grupo, qualquer califado, qualquer sistema religioso que provoca guerra, luta, dificuldades, isso não acontece em nome de Deus. O nosso Deus é Deus de harmonia espiritual. Então, basicamente, é esse golpe. Temos aí as outras perguntas? Chegaram aqui, nossa produção colocou aqui mais algumas perguntas. A prostituição da mulher vestida de púrpura é a idolatria? Então, somente a idolatria? Veja, a púrpura é um tecido caríssimo. Todas as vezes que a religião, que a igreja se utiliza dessa indumentária, dessa roupa, dessa vestimenta, o texto fala também cor vermelha, né? Fala de uma roupa pomposa, de uma roupa sofisticada, de grife, uma grife caríssima. Então, a mulher vestida de púrpura, vestida tão bem vestida, tão aparentemente bem vestida, mas essa vestimenta é vestimenta de prostituição, de engano. Então nós temos que viver a verdadeira vestimenta espiritual. Com certeza, pode ser a idolatria, mas pode ser um ensino falso, pode ser a forma de cordeiro, porque a besta se apresenta como um cordeiro e fala como dragão. Então, a prostituição da mulher, ninguém vai para um relacionamento de prostituição mal vestido, maltrapilho,
geralmente a prostituição ela está revestida, rebuscada, toda amparada e direcionada para a sedução, para captar o próximo, para captar os desejos de alguém. Sedução é talvez a principal arma desta religião que captou os interesses dos homens, de santos. A reforma protestante é uma boa indicação. O principal motivo da reforma protestante é porque a igreja vendia indulgências, vendia o terreno no céu. Então todas as vezes que nós vendemos o evangelho, que nós vendemos a mensagem de Deus, que nós exploramos as pessoas, então isso é idolatria, isso é antideus, isso é púrpura, isso é a forma engenhosa do diabo agir. Outra pergunta, a sexta pergunta. Apocalipse 13:15 fala de uma imagem de escultura, uma estrutura, como aqui Nabucodonosor fez, ou de uma imagem virtual em nosso tempo. Tudo bem, foi o que o Nabucodonosor fez. Daniel, capítulo 2, diz que ele erigiu, que ele mandou levantar no campo de Dura uma estátua, a sua própria imagem. Por que ele mandou levantar? Porque ele interpretou mal. Ele sonhou antes com esta imagem. E aí, quem foi que interpretou? O jovem judeu de Israel que estava lá, o Daniel. Daniel interpretou e disse, olha, isso é uma representação hierárquica. Diante das nações, tu és a cabeça dessa estátua. Mas o peito representa com os dois braços os medos e os persas. O abdômen, o Império Grego. Parte do ventre e pernas, o Império Romano. O Império Romano começou assim, muito forte. Todo o ventre voltado para o Império Romano. Toda a força, todo o condicionamento dessa parte do corpo, a parte de baixo do Império Romano. Mas as pernas, o Império Romano dividido. E por fim os 10 dedos, os artelhos, né? Cada dedo representa os 10 dedos da estátua representam os 10 chifres. Dos 10 caíram 3, então são esses poderes representados com essa mistura de barro e ferro nos dias de hoje. E por que barro? Porque o barro não tem essa consistência. A qualquer momento a cabeça da humanidade pode ser ferida, golpeada, então não tem muita consistência misturado com ferro. E no final, a pedra que foi cortada sem auxílio de mãos é o Senhor Jesus. Então, a religião de hoje ela está toda fundamentada na religião de Nirod, da mulher de Nirod, na religião egípcia, dos cananeus, dos heveus, de todas as religiões, dos vikings, de todas aquelas religiões que chegaram na Europa, até aquele cristianismo disfarçado de religião, 1100, 1200 antes, ali na Europa, toda aquela situação religiosa que vivia a Europa em nome do cristianismo, tudo idolatria falsa. Tudo um sistema religioso baseado nessa imagem. Esta imagem também pode ser virtual, no sentido de que as últimas tecnologias podem apresentar, sem sombra de dúvida, o submundo da face de Satanás, né? E sobre os digitais? Não, sobre os dígitos eu já expliquei. Esse 666 pode ser visto no sistema da autoridade satânica através dos governantes, sistema de compra e venda. Ah, pastor, e aí, para eu ir no banco, parece que vou ter que ter um chip, vou ter que ter uma senha, vou ter que ser codificado. Quando o seu governo, essa é uma intenção antiga, a Dilma já havia anunciado que ela queria chipar todo mundo, né? Então já foi anunciado isso, os governantes, agora tivemos a situação ficou fria, mas nós estamos caminhando para isso, para uma marca
onde a humanidade só vai poder comprar se tiver essa marca, essa senha, esses digitais. Então isso aí é uma informação da presença do governo do anticristo? Com certeza. Já estamos vivendo isso. E você nem precisa dimensionar isso, ou espiritualizar isso, ou trazer isso para um conceito mítico apenas, ou que isso nunca vai acontecer, porque já está acontecendo. Os povos vão se utilizar desses digitais, desses números, para que você possa comprar ou vender, ou para que você possa operacionar em nome do sistema. Então eu encerro hoje por aqui. Se tivermos mais algumas perguntas no decorrer da semana, mande a sua pergunta que eu terei total prazer de responder. Deus nos abençoe, um forte abraço e um beijo no coração. Esteja feliz com Jesus, vivendo a felicidade como fator principal da existência cristã. Deus nos abençoe, irmãos. Amém.